Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de muita oração e muita graça, né, Geise? Estamos de volta, né? Se você ainda não convidou aquela amiga, aquela pessoa que você sabe que precisa hoje escutar a graça de Deus, manda o link desse encontro, convide, porque agora nós vamos ter um momento muito profundo com a palavra de Deus. Amém. Amém. Damos continuidade, então. E nós queremos te convidar nesse instante a pegar a sua palavra, minha irmã. Deus deseja realizar muitas graças e Ele deseja falar aos nossos corações através da sua palavra. Então você que tem aí na tua casa, pega a palavra de Deus, já abre lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Nós queremos nesse instante falar e partilhar um pouquinho com vocês sobre aquela que avança como a aurora. Quem é essa que avança como a aurora, né? Esse é o nosso desejo nesse instante. E nós partilhamos aqui com você uma graça, né? Esse momento é um momento de partilha, né? Sobretudo de partilha daquilo que Deus também move em nossos corações para esse dia. Eu sinto de forma particular que esse dia é um dia em que o Senhor deseja alcançar os nossos corações de uma forma diferente. É por isso que te digo aqui que nós não estamos para fazer uma pregação, uma mega pregação, mas para partilharmos a graça que o Senhor reservou para nós nesse dia, para que Ele possa alcançar o meu coração e também o teu coração e possa transformar todo o nosso ser. Amém? Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho a palavra de Deus, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Nós queremos junto com você voltar um pouquinho ao Gênesis para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar ao coração. Então lá no Gênesis, aquela velha história que a gente já ouviu muitas vezes, você já deve ter ouvido muitas vezes, né? A história da criação, né? Quando Deus cria todas as coisas, a terra era uniforme, vaga, e Ele começa a criar, até que no sexto dia, nesse dia tão especial, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, né? E na criação do homem, a palavra de Deus vai explicar, depois você pega lá no capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que Adão estava só. E Deus entende que não era bom que Adão estivesse só, não era bom que o homem estivesse só. E aí Adão dorme, até interessante, né? Adão que dorme, e Deus que tira uma costela do seu lado e faz Eva, né? E faz a mulher para ser esse auxílio para Adão, né? Para ser essa companhia para Adão. E a palavra de Deus vai dizer que depois que Deus cria tudo, cria o homem e a mulher, Ele dá permissão a eles de terem acesso a todo o paraíso, a todo o jardim do Éden, né? Mas Deus diz a eles que eles não podem comer do fruto daquela árvore que estava ali no meio, né? Aquela árvore vocês não podem comer. E aí, como a história conta, a serpente seduz Eva, e Eva, se deixando seduzir, come do fruto pela tentação de ter o conhecimento de todas as coisas, né? Pela tentação de ter o conhecimento do bem e do mal, como a serpente diz a ela, mas Eva é tentada e seduzida por essa serpente pela desobediência, né? E aí depois que isso acontece, Deus vai dizer à serpente no versículo 15, que é o versículo que eu te disse aí, capítulo 3, versículo 15. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça. Por que nós pegamos esse versículo agora? Porque você precisa guardar ele no teu coração, para que a gente possa compreender o caminhar de Deus ao longo da história, né? Então, olhar para a pessoa de Eva é encontrar a fragilidade humana, como somos cada um de nós, né? É encontrar, antes da fragilidade humana, a perfeição da obra de Deus, a criação de Deus, e depois esse marco na humanidade que foi a fraqueza de Eva e de Adão, né? E Eva, sendo mulher, é aquela que eu pensava enquanto rezava, que nós somos atraídas pelo belo, né? Acho que isso é característico da mulher, né? Os nossos olhos contemplam com muita facilidade aquilo que é belo. E parece que brilha, né, sobre os nossos olhos. Então Eva deve ter olhado para aquele fruto e
falado, nossa, esse tem um brilho diferente, essa cor é diferente, né? Existe uma beleza diferente. E ela se sente atraída, né? Atraída pelaquele belo. E aí essa serpente começa a dialogar com Eva permite esse diálogo, e Eva é atraída e seduzida por essa serpente, né? O que acontece é que Eva, sendo atraída e seduzida, ela desobedece a algo que Deus tinha pedido para eles, né? E Eva, desobediente, acaba por comer esse fruto, e a consequência disso é o conhecimento de todas as coisas. E a maior consequência disso é que depois o homem se esconde da presença de Deus, né? Porque eles começam a se encontrarem, a se reconhecerem nus, né? Uma realidade que eles não tinham conhecimento, eles passam a ter. Interessante que essa atitude de Eva, depois ela vai perpassar toda a história da humanidade. Se a gente for caminhando na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários exemplos, várias mulheres que se deixaram também seduzir pelo mal de alguma forma e que tiveram atitudes como essa, né? A raiz está lá, né? A gente não quer focar aqui em Eva, mas a gente quer adentrar um pouco essa realidade para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então segura isso daí, vamos viajar um pouquinho na palavra e adentrar cada vez mais para que essa graça possa nos alcançar. Então, como eu estava dizendo a vocês, essa escolha de Eva perpassa toda a história da humanidade, né? E nós vamos ter como exemplo que tiveram exemplo Eva, né? A mulher de Ló, por exemplo, que quando Deus diz que vai destruir Sodoma, e Deus amava Ló, né? Era alguém que atraía o olhar de Deus, e Deus diz para ele, sai com a tua família, e a mulher de Ló, que a palavra de Deus não vai dizer o nome, olha para trás, porque ainda era seduzida pelas coisas materiais, né? Então, olhando para trás, a palavra vai dizer que ela vira uma estátua de sal, né? Justamente porque ainda tinha o seu olhar voltado naquilo que era terreno, naquilo que passava, né? Quando Deus diz vai, Ló, sem pensar duas vezes, vai, a sua mulher, ainda seduzida pela presença, por aquilo que é meramente humano, mundano, se deixa olhar para trás, se deixa atrair e por ali ela fica, né? Depois nós temos o exemplo de Dalila, que é seduzida pelo dinheiro, né? Então, aquele povo que queria destruir Sansão, Dalila era a mulher que Sansão se apaixonou. E aí, o povo que queria destruir Sansão não sabia de onde vinha tanta força, de onde vinha a força de Sansão. E eles prometem a Dalila dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha essa força, e descobrindo isso eles conseguiriam vencer Sansão. E Dalila se deixa seduzir, né, pela força do dinheiro, da ganância, e se deixando seduzir, Dalila descobre, depois entrega Sansão, e Sansão de alguma forma é destronado, né, perde o seu poder. Nós também temos o exemplo de Jezabel, que era uma mulher que se deixava levar pela sua vontade própria de uma forma muito forte, né? E ela tinha essa particularidade de não ter autoridade, né? De não obedecer autoridades, né? Então Jezabel, que era mulher de Acabe, acaba gerando, né, uma adoração a falsos deuses, né? Ela era uma idólatra. E por essa tentação, ela também se deixa perder e se torna para nós um mau exemplo. Por que eu estou te contando sobre isso, né? Justamente porque Eva, na sua escolha, ela gera uma descendência. E essa descendência ela vai perpassar a humanidade até chegar a cada uma de nós, né? Quantos traços, Geise, de Eva, das escolhas de Eva, nós ainda não encontramos em cada uma de nós, nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa humanidade. Como é difícil, a gente partilhava um pouco sobre isso, né? Como que é difícil ser mulher hoje em dia, ser mulher de verdade, né? E como a gente pegando esses exemplos, Rafa, tanto de Jezabel, quanto da mulher de Ló, quanto de Dalila, quantas vezes nós, hoje, você que está me escutando nesse momento, está nos assistindo, você se identifica com essas mulheres? Nós lutamos para sermos mulheres do céu. Essa é a nossa luta. Porém, sabemos que somos marcados por esse pecado, né? O pecado original, né? E quantas vezes não olhamos para trás como a mulher de Ló? Deus que fala, vem, sai dessa posição, sai dessa situação.
e vem para uma terra onde você vai estar protegida de todo o mal que vai acontecer. Quantas vezes Deus nos convida a sair de um pecado, de uma escolha que não tá dando frutos bons para nossa alma em primeiro lugar e para aqueles que estão à nossa volta. E nós, Senhor, mas e aquilo lá? E não conseguimos, nos tornamos estátuas porque ficamos olhando para trás, olhando para aquilo que nós deixamos e que muitas vezes não está sendo bom para a gente. Ou até coisas que aparentemente parece ser bom, porque havia ali uma amizade, havia com certeza a comodidade da casa, né, de Ló e sua esposa, e não sabiam nem para onde iam. Havia uma insegurança, será que é onde vai? Vamos ter que construir a casa. Essa insegurança nos faz olhar também para trás. Como Jezabel, que tantas vezes colocamos tantos deuses, adoramos tantos outros deuses e não adoramos o Deus verdadeiro. Às vezes ficamos presos numa imagem. Hoje, nesse tempo de pandemia, vivemos tão forte essa coisa da mídia social. Então, eu que posto o que eu estou comendo, eu que posto como eu estou, mas por trás das câmeras está tudo diferente, né? Então, eu valorizo uma coisa que não existe, um Deus que não é verdadeiro, né? Transmito para o outro um Deus que não é verdadeiro. E muitas vezes, como Dalila também, né? Nós nos vendemos até para a nossa própria imagem. Vendemos a nossa essência, aquilo que nós somos chamados, a nossa missão, aquilo que nós somos convidados a viver, né? Então, que esses exemplos que vamos dizer aqui que são negativos, todas nós mulheres corremos esse risco de estar presos a esse pecado original de Eva. E é interessante a gente pensar nisso, justamente porque nós precisamos, de fato, voltar o nosso olhar e reconhecermos aquilo que carregamos dentro de nós, né? Uma transformação, ela só acontece na minha e na sua vida, só acontece na nossa vida, à medida que nós, olhando para dentro, reconhecemos ainda as inclinações que nós carregamos, né? E nós estamos dizendo, minha irmã, que isso daqui é marca original de todos nós, né? Significa dizer que nós vamos agir assim? Não. Mas significa dizer que nós temos inclinações para agir assim. Por isso que o convite de Deus também, nesse dia, é que nós possamos entrar. E entrar cada vez mais para nos olharmos e dizermos, peraí, Geis, aonde ainda a Eva grita, a gente costuma dizer, né, que a mulher velha, a Eva, às vezes ela sai para fora de um jeito terrível. Assim como a Jezabel, assim como a Dalila, a mulher de Ló, elas saem para fora com uma força que às vezes a gente até se assusta e fala, poxa vida, você que estava aqui dentro? Tava, né? E Deus nos convida a olhar para essa realidade justamente para nós aprendermos a lidar com ela, a dizermos, não, peraí, nós estamos indo em que rumo? Será que o nosso fim vai ser também olhar para trás e virar uma estátua de sal? Será que o nosso fim vai ser também desobedecer e criar a partir de nós uma descendência de mulheres que não ouviram o pedido de Deus, que não obedeceram a Deus? Ou será que o nosso fim é perder o paraíso, né? Como Eva teve que ser expulsa do paraíso. Foram expulsos do paraíso, né? Por essa atitude. Até então, Adão e Eva viviam numa situação de, meu Deus, como é bom encontrar com Deus, de uma amizade profunda com Deus, a ponto de que, por uma escolha, por um se deixar seduzir, e eu digo que pode ser a nossa realidade, porque muitas vezes nós nos deixamos seduzir e quando nós nos damos conta, nós estamos nos escondendo da presença de Deus. Quando nós nos deparamos com a realidade, nós estamos fugindo da presença de Deus. E não é isso que nós queremos, por isso nós estamos aqui falando da palavra de Deus, justamente para que nós possamos despertar o nosso coração. O nós primeiro, que somos as primeiras que ouvimos, e também o teu coração de cada uma de vocês que nos assiste. E a gente pode seguir um pouquinho mais. E quem foi a grande mulher? Quem que a gente pode ter como exemplo? Quem é a mulher que, do contrário de Eva, vive essa obediência e essa humildade profunda diante de Deus, por isso atrai o olhar de Deus?
Quem foi a mulher que responde a essa queda de Eva, vamos dizer assim, com a graça de Deus derramada sobre a vida dela? Quem foi essa mulher? Difícil responder. Não é tão difícil responder. Mas enquanto eu rezava, eu também me perguntava por que Maria atrai o olhar de Deus. Onde que está o segredo? Porque teoricamente, se a gente for falar, e você também já cansou de ouvir, você sabe isso. Maria era uma jovem de 15 anos que vivia ali na sua simplicidade, naquela cidade, naquele povoado tão pequeno. Por que ela atrai o olhar de Deus? Porque ela se torna justamente essa resposta. Antes de que tudo que a gente sabe, que o anjo anunciasse, antes de tudo isso, Maria já era, por excelência, a resposta ao pecado de Eva. Porque Maria já era temente a Deus. Maria, para dizer a resposta que ela diz a Deus, ela já era a serva fiel. Nós não damos resposta do nada, a gente não tira de onde não tem. A gente dá a resposta daquilo que nós meditamos no nosso coração. Então, se você pensar assim, Deus tem falado comigo e eu tenho dado essa resposta está saindo aí de dentro de você, daquilo que você tem meditado no teu coração, daquilo que tem dentro do teu coração. A palavra já vai dizer que não é o que está fora que nos torna impuro, mas aquilo que está dentro de nós. Então, para Maria ter dado aquela resposta a Deus, significa dizer que dentro dela já se meditava a presença de Deus e a vontade de Deus. E o que atrai o olhar de Deus a Maria? Porque ela não fala na palavra que ela tinha grandes dons, não fala na palavra que ela tinha características evidentes, não fala nada disso na palavra. Diz que ela era uma menina, uma jovem, e que o anjo anuncia a ela a boa nova. A humildade de Maria, grava isso no teu coração. Eva peca pelo seu orgulho. Eva peca pela tentação de querer saber, de querer ser mais, de querer ser grande, de querer ser como Deus, de ter o conhecimento de todas as coisas. Maria atrai o olhar de Deus pela sua humildade. Maria atrai o olhar de Deus pela sua pequenez. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando a gente vê lá em Lucas 1, a resposta de Maria, quando o anjo anuncia, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós encontramos ali a maior resposta de obediência. Porque Maria, reconhecendo quem ela era, ela não diz: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Até aí seria ainda obediência, mas pela sua pequenez, a resposta dela é ainda mais profunda e ainda mais obediente de quem diz assim: nem me importa de que forma isso vai acontecer. Eu sei que se o Senhor for fazer, faça-se. Faça-se. Então, grande era a pequenez de Maria, e eu acredito que Maria se sentia até incapaz, né, de tanta graça de Deus, que ela simplesmente se deixa, se coloca. Na oração a gente dizia disso, né? Senhor, faça-se nos meus pensamentos, faça-se no meu coração, faça-se nas minhas mãos, porque esse faça-se é uma resposta libertadora. E nós podemos pensar aqui que na resposta de Maria, nós encontramos a libertação da prisão de Eva. Todas as vezes, minha irmã, que você tiver a coragem e a pequenez e a simplicidade de olhar para a vontade de Deus e dizer a Ele, faça-se, você abre dentro do teu coração as portas da cadeia criada pelo pecado original. Porque o pecado original, ele limita a presença de Deus, né? E esse pecado de Eva justamente foi o quê? Eu quero saber. A tentação da serpente, eu quero sim ter esse conhecimento, né? Eu quero poder ter o conhecimento que Deus tem das coisas, de tudo que eu estou vendo, porque é tudo tão novo para mim. E diferente de Maria, que eu fico pensando, nossa, se é hoje, eu ia perguntar, mas como assim, Senhor?
Me explica mais, eu preciso de mais conhecimento, né? Para poder fazer a tua vontade. Na humildade de Maria, ao contrário de Eva, Maria questiona apenas como se dará. E mesmo com a resposta do anjo, que é o Espírito do Senhor vai te cobrir, vai vir sobre ti, ainda assim traria muita dúvida, mas como isso, como uma pessoa, né? Como o Espírito Santo vai fecundar? Eu estou aqui, né? E 37 semanas de gravidez, sei como que funciona a fecundação, mas como o Espírito Santo vai fecundar? Como é que, ou se é nos dias de hoje, mas como vai acontecer o encontro das células, né? Maria não. Maria, ela sabe da incapacidade dela. Ela sabe que ela, por ela, não consegue fazer nada para Deus. E aí a resposta dela é faça-se. Então, Maria que nos convida. Senhor, eu não dou conta hoje. Não estou dando conta. Senhor, como que eu vou educar os meus filhos nesse mundo? Como que eu vou educá-los na fé? Como eu vou educá-los na verdade? Como eu vou transmitir a eternidade para os meus filhos, Senhor? Faça-se em mim, porque eu não dou conta. Eu não sei, eu não consigo, e nós nunca conseguiremos sondar a imensidão de Deus. O nosso sim precisa ser esse sim como o de Maria. Senhor, faça-se. Senhor, faça-se. Hoje está difícil levantar da cama porque eu sofro de depressão, porque eu sinto dores, porque são tantas coisas que têm acontecido comigo nesse tempo. E aí eu falo, Senhor, faça-se. Eu me coloco de pé, faça-se. E eu vou seguindo aquilo que o Senhor me convida a cada instante. Esse é o sim de Maria. Esse é o sim. Ela não tinha visão do futuro, visão de nada. Ela apenas diz, faça-se. Como se, Senhor, segura nas minhas mãos, me conduza. Me conduza. Me conduza nesse mundo. Me conduza nesse paraíso. Me conduza no teu jardim, porque eu quero somente a tua presença. Eu não preciso saber o que o Senhor tem para mim. Eu preciso de ti. Porque o que eu receber contigo será o paraíso. Nós podemos contemplar a providência de Deus, né? Porque eu penso que o fato da Geise estar aqui, a Sara, a gente está quase nascendo, a Geise estava ali fazendo movimento e tem contração, e a Sara que sente a luz e ela me explicando tudo, eu falei, gente do céu, o que é isso acontecendo aqui nesse lugar? Mas nós podemos contemplar nisso a providência de Deus para dizer que a Geise, ainda que tenha o coração em Deus, ainda que tenha uma experiência de Deus, ainda que seja missionária, ainda que... Se um anjo te chega e fala, você vai dar... Não, peraí, calma. Não. Peraí que eu já assisti tudo no YouTube, anjo. Eu sei como funciona. Eu sei como funciona. Me explica mais, né? Para nós entendermos quão profunda era essa humildade de Nossa Senhora, de Maria. Quão profunda era essa intimidade dessa menina, né? Deve ter sido cativada durante a vida inteira. Deve ter adubado ali a intimidade com Deus, né? Sem grandes termos, né? Na simplicidade. E aí nós atravessamos, e claro, existem muitos outros exemplos de mulheres também que foram espelho de Maria, mesmo sem que Maria ainda existisse na história. Nós poderíamos falar de inúmeros exemplos, né? O tempo corre, não dá para falar de todo mundo. Mas nós chegamos em Maria, percorrendo a história da humanidade, Eva, as mulheres que deram um mau exemplo, as mulheres que deram um bom exemplo. Chegamos em Maria para dizer, existem as duas realidades dentro de cada uma de nós. Assim como existe em nós a possibilidade, né, a tendência talvez, as atitudes de Eva, as escolhas de pecado, né, ainda que nós nos olhemos e encontremos em nós essa marca do pecado original, que tantas vezes se torna até um tormento, né, para cada um de nós. Tem dia que eu olho e falo, maldito. Maldito porque tenta nos roubar tantas vezes da presença de Deus, da graça de Deus. Nós também olhamos para dentro de nós e nós enxergamos no nosso interior a possibilidade de alçar voo. Eu penso assim, né? Parece que a gente tem dentro de nós as duas realidades, a de galinha e a de águia, né? A de galinha que fica bicando o chão ali,
Eva, bicando o chão, colhendo, catando aquilo que é. E a de Maria, que tem a possibilidade de alçar voo nas virtudes, nos dons, nas graças. Esses dias a gente rezava aqui em casa, a gente fazia uma consagração à Nossa Senhora, e eu dizia, meu Deus, como eu queria ser mais Maria. Meu nome de consagração é Maria Rafaela, justamente por isso, pela busca da mulher nova que existe aqui dentro, resgatada pela presença de Deus. Lembro que quando eu escolhi o meu nome de consagrada, as pessoas me perguntavam, mas por que você vai escolher Maria Rafaela, né? E eu dizia assim, olha, porque aqui dentro existe algo, alguém, uma força, uma presença de Deus muito maior, e é isso que eu preciso e que eu desejo transparecer na minha consagração. É Maria, o exemplo de amor, de humildade, de pequenez, de confiança, de obediência. Então, assim como em mim, na Geise, na Lília, em cada uma de nós, também em você existem essas duas realidades que guerreiam, que brigam a cada segundo. Meu irmão, minha irmã, a consciência que nós precisamos ter é essa. Nós estamos dentro de um campo de batalha. O nosso interior é um campo de batalha. Onde Eva grita, Maria não grita, né? Maria age. Na sua ação de amor, ela vence. E nós precisamos alimentar tudo isso dentro de nós. De que modo, né? A gente falava das ideologias, de tantas coisas que tentam nos roubar, que tentam nos derrubar, que tentam nos destruir nesse tempo. E nós precisamos ser mais Maria, sermos mais Maria, para responder a tudo isso com a humildade, a obediência, a pequenez, com a presença de Deus que existe em nós e que é capaz de ir muito além. Amém? Pegamos isso? Eva, Maria, uma descendência marcada pelo pecado, pela desobediência, uma descendência marcada pela humildade, a obediência e a escuta de Deus. Então nós podemos prosseguir. E aí, só para recordar, não sei se vocês lembram, em uma das cartas, na palavra de Deus vai dizer que o pecado entra no mundo por Adão, pelo primeiro homem criado por Deus, e a salvação entra no mundo por meio de Jesus Cristo. O homem por excelência, o homem Deus, o homem Salvador. E olhando para a figura de Eva e Maria, nós podemos dizer a mesma coisa. O pecado entra na humanidade por meio da primeira mulher. E o significado, gente, do nome Eva é cheia de vida. Deus criou Eva para ser cheia de vida e para transmitir a vida a toda a humanidade. A queda faz com que Eva marque a humanidade com o pecado. Então também podemos dizer a respeito de Eva, o pecado entra no mundo por meio da primeira mulher, mas por meio de Maria nós recebemos a salvação, que é o próprio Jesus carregado no seu ventre. O próprio Deus, né? E se a gente pegar as falas do Antigo Testamento, a gente vê falar de um Deus gigante, né? De um Deus grandioso. Um Deus impossível de caber numa barriga, como cabe assim, gente. Mas nós contemplamos na vida de Maria o Deus que se faz pequeno e a salvação que passa a habitar, a pisar, a tocar essa terra. A tocar a minha e a sua humanidade. E a partir daí, Maria começa a gerar a sua descendência. A primeira semente do ventre de Maria é Jesus Cristo. E em Jesus nós nos fazemos filhos, filhas no Filho, e ali começa uma nova descendência. Uma descendência marcada pela salvação. Tá bom. Pegamos isso. Vamos partir lá para o Apocalipse. Eu dizia no início, né, que a gente pode fazer um percurso pela palavra de Deus para que a gente possa compreender essa realidade e mais do que compreender, para que nós possamos vivê-la e tomar posse dela na nossa vida, né? Quando a gente parte lá para o Apocalipse, nós vamos encontrar no capítulo 12, pega aí no capítulo 12, na sua palavra de Apocalipse, João que escreve sobre essa visão encantadora. Eu fico encantada, assim, né? Parece que tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Eu amo ler o Apocalipse, porque para mim é a revelação dos tempos, né?
E é o que nos dá o discernimento e a graça de reconhecer em cada tempo a manifestação de Deus. Então, lá no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver a visão da mulher e do dragão. E João vai descrever essa visão como que se vê um sinal de uma mulher que vinha revestida de sol, vestes de sol. Como é isso, minha irmã? Eu peço a Deus agora a graça para te dar essa visão, essa visualização da mulher do Apocalipse. E embaixo dos seus pés, sobre os seus pés, tinha uma lua. E essa mulher vem e vai dizer lá no versículo 9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Na visão, João, que vê esse dragão que tinha um semblante de fogo, ele vai dizer em algum momento, e ele foi expulso para a terra. E a grande guerra está aí formada entre o dragão, que também recebe o nome aqui de Diabo, Satanás, e de serpente. O que é que nós recordamos? A serpente lá do Gênesis. Serpente sedutora, né? Sedutor. Eva. Nós voltamos então no Gênesis e nós vamos agora entender que essa serpente, ela volta aqui e vai dizer que ela é o diabo, Satanás, o sedutor de toda a terra habitada. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Então esse dragão, essa serpente, o diabo, Satanás, foi expulso para a terra e os seus anjos caíram junto com ele. E é grande o relato, mas vai dizer que a mulher e o dragão entram nesse formato de guerra. O dragão tem os seus descendentes, porque o seu anjo caiu junto com ele. E quando a gente lembra a serpente do Gênesis, a gente lembra a serpente que seduz Eva. E a partir da sedução da serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o divisor, o sedutor, Eva gera uma descendência. E quando a gente diz da mulher revestida de sol, que tem a lua debaixo dos seus pés, a gente diz também da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Está aqui a grande guerra, que a gente percorre toda a palavra de Deus para entender que nesse momento eles se encontram. Quando Deus diz à serpente que uma mulher esmagará a sua cabeça, ele não está falando de Eva, porque não faz sentido. A mulher que foi seduzida por ela esmagará a cabeça dela? Não. A única mulher que existia naquele momento era Eva, certo? A única mulher que existia naquela situação era Eva. E quando Deus diz à serpente, a mulher esmagará a sua cabeça, a cabeça da serpente, ele está querendo dizer dessa mulher, revestida de sol, com a lua debaixo de seus pés. E nós percorremos toda a história para nos encontrarmos nesse confronto. E nós somos essa descendência, né? Quando Gênesis fala que tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, nós somos essa descendência ferida pela serpente. Talvez você olhe para você mesmo, mulher, você que está me escutando, a gente sabe que tem muitas pessoas nos escutando, você olha para você e fala assim, olha, mas parece que não tem jeito. Eu luto, mas eu continuo caindo, eu não tenho forças para lutar. Essa mordida constante que a serpente vem tentando nos derrubar, tentando nos envenenar. Os nossos falsos desejos, as nossas inclinações, os nossos desejos carnais, muitas vezes, que nos faz tirar o olhar do céu para olhar para nós mesmos. Esse é o veneno que a serpente vem transmitindo nas nossas vidas. Porém, a palavra já tinha anunciado. Tu terá a cabeça esmagada. Jesus vem na cruz e esmaga a cabeça da serpente. Lembra que no filme de Mel Gibson mostra Jesus pisando, né, na cabeça da serpente. Jesus, que é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos essa descendência de Maria. A serpente já foi pisada. A serpente já foi pisada.
Porém, nós ainda temos o veneno dela que vem passando de geração para tentar nos destruir. E Maria vem para nos falar, já está vencido. Eu e meu filho já destruímos a serpente. Lógico que Maria não vai falar eu, né? Ele. Maria fala ele, mas a gente sabe que o sim dela, esse sim que Maria nos convida a dizer constantemente para vencer esse dragão. E até os fins do tempo. É a nossa luta constante. Minha irmã, meu irmão, até lá na hora do seu leito de morte, você será tentado pela serpente. Hoje em dia não se fala mais disso, né? Parece que é um medo de falar. Infelizmente, muitos dos nossos sacerdotes, que são os nossos professores na fé, têm medo de falar do demônio, do inferno, do mal. Mas ele existe, porque se ele não existir, não tem sentido também existir o paraíso. Ele existe sim, e é lógico que o que ele quer é passar despercebido, porque daí ele pode fazer tudo o que ele quer, fazer da nossa vida uma bagunça e a gente se tornar perdidos. Ele existe e a gente está nessa luta do Apocalipse, só que nós não estamos sozinhos. Nós temos a mãe que Jesus deixou na cruz para nos ajudar, para que nós possamos levar para casa e ser da mesma forma que ela educou e conduziu Jesus, porque Jesus foi 100% homem, ela também possa conduzir a nós, a nossa carne, a nossa humanidade para o céu, nos gerando para o céu. No versículo 17 lá do Apocalipse vai dizer, né? Enfurecido por causa da mulher, dragão, demônio, o dragão foi então guerrear contra o resto de seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Olha que coisa forte que diz a nossa realidade, né? Enfurecido por causa da mulher, porque ele não vence a mulher. O dragão não vence Maria. Por quê? Não porque Maria, não é por ela mesma, é como a gente dizia, é por quem ela carregou no seu ventre. É por quem se fez carne dentro dela. Pela força dele, ela sabe que ela não é nada, como a gente já falou aqui, mas pela graça de Deus, ele não vence. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E ela era de Deus, ela pertence a Deus, ela gerou o Filho de Deus em si. Enfurecido por causa da mulher que ele não vence, ele então vai guerrear com o resto de seus descendentes. Quem são os descendentes de Maria? Eu, você, todos nós. Somos a descendência de Maria e diz a palavra de Deus que o dragão, não vencendo ela, vem guerrear com a sua descendência. Ou seja, ele está aqui pronto para guerrear a cada instante com cada um de nós. E se a gente se questionar aqui por um leve segundo, por que ele não venceu Maria? Nós voltamos de novo na virtude da obediência e da humildade e nós encontramos o segredo para que ele também não vença a sua descendência. São aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Acho que você já ouviu falar muito disso. O demônio vai tentar quem já é dele. Quem já é dele, meu filho, já está de lá para dentro. Quem que ele vem tentar? Aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mas foca nisso. A mulher não foi vencida por ele. Eu fico pensando quantas vezes a gente dá ibope, assim, né? No sentido de que, impossível. Tem gente, eu fico boba em ouvir cristãos dizendo que é impossível vencer as realidades desse mundo. Se fosse impossível, Maria também não teria vencido. Maria em si, ela é humana. Ela atrai o olhar de Deus e por isso ela é cheia de graça. A graça não é dela, a graça vem de Deus. Assim também cada uma de nós, por sermos descendência de Maria, podemos atrair a graça do olhar de Deus e sobre nós é derramada as graças particulares, assim como foi derramada sobre a vida dela.
Mas nós não podemos ser medíocres ao ponto de dizer, é impossível vencer as tentações, as ciladas do demônio. É impossível como quando tentamos com as nossas próprias forças. Aí é impossível. Não porque eu vou ser santa. Não porque eu vou conseguir ser fiel. Porque eu não vou pecar. Quando nos colocamos o eu, nós caímos. Maria colocou Deus. Maria não colocou eu, ela colocou Deus. Então também precisamos colocar Deus, com a graça de Deus. Senhor, me dá a tua graça, como deste a Maria. Me dá a tua graça. Gastamos tantas forças na nossa vida espiritual, lutando contra o pecado, que nos tornamos fracos e muitas vezes o final é que pecamos. Devemos investir as nossas forças nas virtudes, como Maria. Em vez de perder tempo pensando em como não pecar, em como evitar aquele pecado, devemos dar tempo a cultivar e a trabalhar em nós as virtudes do céu. Porque aí sim nós teremos mais forças para vencer as nossas fraquezas. Ou simplesmente dizermos a Deus, faça-se. Penso que essa é uma resposta muito simples, mas essa é uma resposta ousada, corajosa. Quando nós dizemos a Deus, faça-se, significa dizer que, Senhor, o que você quiser. E quantos de nós não temos coragem, né? Falava aqui pra Geise, a gente partilhava antes, dizia, Geise, como não deve ser, né? Nossa Senhora lá, vendo Jesus na cruz. Faça-se, faz isso. Tá dentro do faça-se. Tá dentro do faça-se. A Geise que é mãe pode dizer, meu Deus do céu, meu filho. Não. Meu filho não, na cruz não. Faça-se. É muito difícil a gente... Às vezes, quando nós estamos bem espiritualmente, dizer faça-se, né? Porque no momento em que o anjo apareceu a Maria, com certeza, estava tudo tranquilo, já tinha casamento marcado, né? A vida já estava ali no ritmo. Faça-se. Mas quando bate o sofrimento na nossa porta, quando a gente sente a mordida ali da serpente, que vem nos falar, olha, tá vendo? Você que confia em Deus, olha aí seu filho doente, olha aí esse ente querido que você ama morrendo, olha esse filho nas drogas, né? Aí é difícil nós lembrarmos do faça-se. É difícil, mas é aí que nós precisamos prevalecer. É aí que nós precisamos olhar para Maria. Eu lembrava que eu falava para Rafa há um período atrás em que meus filhos ficaram todos doentes de uma vez só e passávamos a noite, né, acordados na beira do berço, na beira da cama, e no cansaço já não aguentava mais porque eu precisava dormir, já tinha noite sem dormir. E eu lembro que no meu limite do meu cansaço que eu falei, Senhor, eu não estou dando conta de ficar acordada, velando aqui. Eu lembro que Jesus me mostrava justamente Maria aos pés da cruz e falava, o seu filho está na cruz como eu estou, injustamente? Né? Naquela hora, nossa Senhor, é só um resfriado. Né? É só um resfriado. E quantas vezes Jesus, que na hora do sofrimento me falava, diante do teu sim a mim, será capaz de entregar o teu filho? E naquele momento eu falava, Senhor, eu quero renovar o meu faça-se. E eu sinto que uma força me vinha e que eu aguentava ficar ali as noites acordadas e mais noites acordadas. Porque eu entendia que havia um chamado, uma promessa e uma resposta que eu tinha dado a Deus. Uma resposta do meu sim primeiro a Ele. E depois o meu sim era para os meus filhos. Mas o meu primeiro sim era Ele. E eu confirmando o meu sim a Deus, eu tinha força para levantar na madrugada e dizer o meu sim aos meus filhos. Então, quando nós nos lembramos que o meu sim a Deus precisa ser fiel, porque Deus, Ele é fiel mesmo eu não sendo fiel, você
prevalecendo no teu sim a Deus, não sei qual sofrimento você está passando na tua vida. Você terá força para dizer sim, eu permaneço de pé. Eu permaneço de pé, lutando por essa situação. É assim que se pisa na cabeça da serpente. É dizendo ao Senhor, olha, tu és Deus, faça-se. E Deus faz, gente. E Deus nos permite contemplar. Nós começamos essa pregação dizendo a vocês que nós falaríamos daquela que avança como a aurora. E ao decorrer dela nós estamos entendendo que, interessante porque se você pegar a palavra no Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, no versículo 10, a palavra vai indagar quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão, com bandeiras desfraldadas. E uma interrogação no final. Depois a palavra continua e segue assim: desci ao jardim das nogueiras. Não responde. Não responde. E aí é que se diz de essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, a mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés. Interessante nós pensarmos quem é essa que desponta como a aurora, justamente porque nós precisamos entender que como descendências de Maria nesse mundo, nessa terra, nós somos chamadas a despontar como a aurora. E o que é a aurora? A aurora não é nem a noite nem o dia. Quando a aurora chega, significa dizer que a noite já passou, mas que o dia ainda não chegou por inteiro. A aurora é aquele clarão, às 5 da manhã, mais ou menos. Se você acorda, você vai ver que o sol ainda não brilha, mas que a noite também não prevalece. Existe um mistério, por isso que a palavra de Deus vai dizer quem é essa que desponta como a aurora. E essa que desponta como a aurora é a mesma mulher do Apocalipse, que vem vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, e essa mulher se chama Maria. Quem é essa que desponta como a aurora, justamente para dizer, minha irmã, eu e você precisamos despontar como essa aurora no novo tempo. Você precisa despontar como a aurora na tua casa. Para dizer, olha, já se passaram as trevas, eu deixei Eva para trás. Eu deixei a escuridão do pecado para trás. Existe uma luz que chega e ela começa a me tomar a ponto de dizer, existe um clarão novo. Das pessoas, eu dizia, Geise, as pessoas precisam nos olhar no mundo e dizer assim, quem é essa que assume o seu ser mulher, que assume a garra de ser mãe, a força, a ousadia, a coragem? Quem é essa que desponta como um novo clarão para os tempos atuais? Não adianta nós nos separarmos com a realidade do mundo e cruzarmos o braço e falar assim, pronto, tá tudo perdido. Agora não tem mais homem, não tem diferença entre mulher, não tem mais... Não adianta. Nós precisamos, como exército de Maria, despontarmos junto com ela. É claro que ela vai à frente. Ela está vestida com o sol. Ela tem a lua debaixo dos pés para significar a noite passou. E existe uma luz que chega. E nós, como descendência, estamos atrás dela como um exército que desponta como a aurora. Como a aurora de um novo tempo. A aurora anuncia a chegada do dia. Meio-dia o sol vai brilhar aqui na nossa reta, né? Mas a aurora significa que o dia é certo, a chegada do dia é certa. Existe um clarão que começa a invadir aquela realidade. A aurora é esse espaço de tempo entre a noite e o dia. Mas quando se contempla a aurora, se tem a certeza de que o sol vai chegar. Maria não é Deus, mas ela é a aurora que anuncia a chegada do verdadeiro sol, que é Jesus. E essa é a essência que o mundo tem roubado de nós mulheres. Essa é a essência de ser essa aurora no nosso meio. O mundo tem nos levado a ser muitas vezes trevas, seja com o nosso jeito de falar, seja com o nosso modo de vestir. Quantas almas com o nosso modo de vestir
nós levamos homens para o inferno. Quantos? Com o nosso modo de agir, com o nosso modo de falar. Ah, Geise, mas é minha personalidade, é meu temperamento. Irmãs, somos chamadas a ser aurora, a anunciar que a luz está chegando, que o sol vai reinar. Não somos chamadas a cobrir o sol, somos chamadas a anunciar esse sol que é o Cristo, a anunciar essa paz, a anunciar essa claridade que traz alegria, traz cor, traz vida para o mundo. E o mundo vai nos levando ao contrário. A que a mulher não deve gerar vida, a que a mulher não deve ser doce, porque ser doce é ser fraca. Não. É com a doçura que nós vamos vencer tudo. É com a serenidade, é com a humildade, é com o dom da vida que nós vamos levar a esperança. É com o nosso ser mulher. É com a nossa essência do ser mulher que nós vamos revelar essa beleza que Deus deseja para o mundo. Não foi à toa que Deus escolheu Maria. Se Deus achasse a mulher um ser tão fraco, jamais escolheria ela para estar aos pés da cruz. Afinal de contas, os apóstolos fugiram, exceto João, mas fugiram, ficaram com medo. Maria não. A mulher estava lá, fraca, sem forças, chorando. Ela estava lá, firme, de pé. Era uma mulher. Não é em vão que Deus te fez mulher. Por mais que você se sinta nesse tempo, não tenho forças. Não tenho forças para continuar meu casamento. Não tenho forças para suportar o relacionamento dos meus pais, dos meus irmãos. Não tenho forças para cuidar, para gerar vida, para ter mais filhos. Quantas mulheres eu escuto, Deus me livre, mais filho? Você é a aurora. Você é a aurora de Deus. Se Deus quiser te dar mais um filho, você pode ter certeza, Ele cuidará de tudo, te dará força e sabedoria para educar cada um. Porém, precisa do seu faça-se. Eu não, Senhor, faça-se. Eu apenas quero estar nas tuas mãos e ser essa aurora que te anuncia. Eu quero somente anunciar-te e o Senhor faz. É Deus que vai fazer na vida do teu marido, é Deus que vai fazer na vida do teu filho que está nas drogas, é Deus que vai tocar naquela enfermidade. É Deus, não é você. Faça-se, eu quero anunciar, Jesus. Sinto que o Senhor hoje deseja nos convidar a assumir o nosso lugar. E o nosso lugar é na aurora, é sermos a aurora. É o momento de olharmos para Maria e dizermos, eu quero ser Maria, tomarmos posse daquilo que já existe dentro de nós e deixarmos crescer essa graça. E a não mais fazermos como nós fizemos tantas vezes, de engrandecermos a força da serpente, mas de, ao contrário, pisarmos na cabeça da serpente. Porque o nosso lugar já não é mais nas trevas, nem nas escuridão, mas o nosso lugar é o lugar de despontarmos com a luz da presença de Deus. Minha irmã, simplesmente confie. Confie porque existe em você a potência da graça de Deus e você é capaz de ser, como Maria foi, a aurora que desponta e que traz em si a luz do amor e da presença de Deus. Por isso nós podemos, nesse instante, de forma simples, aí onde você está, quero te convidar, fecha os teus olhos e traz em evidência nesse momento aquilo que você sente que é esse dragão, essa serpente sedutora. Parece ser gigante, parece ser forte, parece que vai nos dominar. Mas nesse instante, vence essa serpente dizendo ao Senhor, faça-se. Faça-se.
faça-se. Pisa na cabeça da serpente como Maria fez, dizendo a ele: faça-se. Seja tudo, Senhor. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Nós queremos nos entregar como Maria, nos deixar conduzir. Faça-se em nós, Senhor, essa aurora desse novo tempo. Faça-se em nós, Senhor, esse resplandecer, essa luz. Faça-se, faça-se. Te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, por ter nos chamado a nos entregar e a dizer sim como Maria. Nos colocamos, Jesus, nos teus braços. Faça-se, faça-se em nós. Faça-se, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.